Pode colocar a imagem na tela, enche a tela, que é uma notícia muito importante que já de início já dou os parabéns para o 48º Batalhão da Polícia Militar aqui do interior, que eles foram percalços de estelionatários, de foragidos primeiramente da justiça, depois descoberto um esquema e uma desarticulação do esquema de estelionato contra o INSS, contra os trabalhadores, contra o assalariado que paga imposto a vida toda, que chega na hora da aposentadoria para receber e mesmo assim um direito é tirado do trabalhador. Nós vamos direto da nossa redação com o Wendel Coral, que vem abrindo Tá No Ar Campinas com essas informações. Coral, bom dia para você, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Júlio, ótimo dia para você, um abraço a todos que nos acompanham aqui no Tá No Ar Campinas desta terça-feira. Pois é, né, mais um fato lamentável agora do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, aí que ajuda, é claro, muitos aposentados do nosso país. Foi uma operação muito bem sucedida por parte da Força Tática do 48º Batalhão da Polícia Militar, que culminou não só na prisão de um homem que já era procurado pela Justiça por estelionato, mas também acabou ali descobrindo um esquema de fraude contra o INSS. Tudo começou com um chamado sobre o desaparecimento de uma pessoa no bairro residencial João Luiz, localizado na cidade de Hortolândia, aqui no interior do estado de São Paulo. Isso ontem à noite, por volta das 20h30. Quando os policiais localizaram o veículo dessa suposta vítima, eles se depararam com uma cena no mínimo suspeita, viu, Júlio? No mínimo inusitada também. Um homem que estava dentro de uma casa viu os policiais e acabou correndo, tentou fugir pulando o muro de 2 residências. Só que é aquela, né? Quem vê a polícia e corre, no mínimo tá devendo. E é claro que os policiais da Força Tática foram atrás deste suspeito, que conseguiram alcançar até com uma certa facilidade. E numa abordagem inicial, o homem disse que fugiu da casa porque se assustou com a presença da polícia e ficou com medo de ter alguma coisa de errado na residência. Mas depois os policiais foram apertando um pouco lá, depois um pouco cá também, até que ele confessou que realmente estava envolvido nesse esquema de fraude contra o do INSS, na verdade. Só que depois que ele confessou, evidentemente os policiais começaram uma vistoria pelo imóvel, uma vistoria na residência. Encontraram pendrives, computadores, celulares, cartões de memória e, atenção, até procurações bancárias em nome de terceiros. Por que será, né? E o Sargento Melo conversou com a gente, ele detalha um pouco como foi essa ocorrência. Bora conferir. Eu tenho informação dentro do INSS de dinheiros que ficam em contas por um tempo prolongado. Ele recebe essa informação, ele com o auxílio de terceiros consegue fazer uma procuração e sacar esse erário que está lá no banco. Uma pessoa. Ele estava realizando esse serviço nesse momento. Isso. Inclusive, um documento lá, quando ele visualizou a equipe, ele rasgou esse documento e se empreendeu fogo. Daí ele estava tentando cometer esse golpe aí desse terceiro que estava lá. Segundo ele, estava iniciando. Agora eu não sei qual fase ele estava, se era na fase de falsificação de documento, de procuração, não sei falar ao certo. Tá aí, Júlio, e tem mais, né? Essa mulher que estava dentro da residência, ela em um primeiro momento, ela é a responsável por realizar os saques nas agências bancárias com os documentos que foram falsificados. Então ela é considerada aí uma cúmplice. Tem mais ainda, o suspeito, que já era procurado pela justiça, já tinha um mandado de prisão em aberto por estelionato. Ou seja, réu primário é o que ele menos é, né, Júlio? E para finalizar, os dois acabaram sendo levados ali para a delegacia da Polícia Federal na cidade de Campinas. O caso foi registrado e, claro, todo o material que foi apreendido pela polícia agora faz parte dessa investigação também. Mais 2 santinhos aí, né, Júlio? Demais, demais. É assim, a pessoa que foi presa, essa mulher, a gente recebeu a imagem nua e crua, inclusive quero mandar um abraço aqui para o César Henrique, da cidade de Hortolândia, através da Action Prime, que fez essas imagens, que eu vou falar para você, é uma senhora. Gente, é uma senhora. Não é uma pessoa inexperiente que está no mundo agora, que não sabe o que está fazendo, nem nada. Não,
ela sabia que o dinheiro não era oriundo de uma forma honesta, sabia que ela ia fazer transações no nome de outras pessoas, sabia do golpe e sabia que a repercussão desse roubo do INSS, esse roubo contra o INSS é gigantesco no Brasil inteiro. Não é só aqui no interior de São Paulo, não. Ela sabia o que estava fazendo. Então, através dessas pessoas, muita gente cai. Quando a polícia chegou lá, o próprio policial falou, para a reportagem, o policial chegou lá, ela estava simplesmente desesperada, o cidadão tentou pular o muro, fingiu que estava preocupado com outras coisas, de achar droga, entorpecente, que não foi encontrado na casa. E aí, depois confessou que fazia parte desse esquema gigantesco. Ele confessou isso. Agora, olha, o Lucas, coloca o GC, o outro GC, da aspas. Eu tenho informação dentro do INSS. Essa é a principal chave, esse é o principal ponto. Porque a idoneidade do INSS está contestada nesse momento. A idoneidade está bloqueada nesse momento. Não tem mais credibilidade nenhuma. Porque a gente de dentro do INSS afirmou o suspeito. Porque ele consegue informação de lá para poder falsificar o documento. Que é o que ele estava fazendo quando a polícia chegou na casa. Exatamente o que ele estava fazendo. Tanto é que ele rasgou o documento. A polícia chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi rasgar o documento. Ou seja, gente de dentro do INSS está passando informação para ele, ou seja, a Polícia Federal, porque agora é encabeçada pela Polícia Federal, precisa agir rápido para mais pessoas pararem de ser lesadas. É incontestável isso. Óbvio que alguém de dentro do INSS está passando essa informação. Como na maioria das vezes, né, Júlio? Sempre alguém da empresa é quem passa todo o desfecho ali, o roteiro certinho para que a pessoa haja de forma legal. Exatamente, Coral. Isso acontece em instituição bancária, isso acontece em várias situações, em várias instituições, inclusive. Agora, o que tem que fazer é cortar essa pessoa, cortar essas pessoas. Eu duvido que uma só tenha participação. Duvido, né? Que uma só tenha participação nisso tudo. Então tem que ser investigado direitinho através desses aparelhos que eles acabaram apreendendo dos suspeitos, através dessas informações digitais que foram colocadas em xeque a partir de então. E é através da Polícia Federal que a gente vai conseguir. Óbvio que essa operação não termina hoje, óbvio que essa operação não vai terminar agora. Acontece que precisa haver um corte o quanto antes dentro do INSS, que alguém de lá está passando, algumas pessoas estão passando essas informações para esses bandidos estelionatários, que não tinha ficha limpa. Também, né, Júlio? Todas as maçãs podres, porque se encontrar uma só também, o esquema vai continuar da mesma forma. Perfeitamente. Você foi brilhante na tua análise exatamente por causa disso. Se a gente for lá e cortar e ficar a sobrecarga do crime só em uma peça, tá errado também. Muita gente está envolvido nisso. E muita gente, diga-se de passagem, como diria aquele comentarista que o Oswaldo Luiz gosta, diga-se de passagem, não é uma só, né? Não é uma só. É isso. Obrigado, Coral, pelas informações. A gente se encontra daqui a pouquinho na nossa redação e na produção. Perfeito, Júlio. Forte abraço, até a próxima. Uma senhora estava envolvida nisso. Coloca as imagens desse crime. Ó, essa é a residência que tudo acontecia. Esse carro também foi comprado por R$20 mil. O queridão foi lá e comprou o veículo por R$20 mil. O veículo vale 60 mil. Por mais que você fale que não, por mais que eu também ache que não, mas no mercado esse veículo vale de 50 a 60 mil reais. O queridão comprou por 20 mil no Facebook. Já começa por aí a coisa errada. Aí essa senhora também está envolvida. Mas que vergonha! Quanta gente lesada, inclusive ela. Pô, não tem parente, não tem amiga, não tem mãe, não tem pai, não tem nada. Pô, brincadeira, gente.